Olá, você tem plantas em vasos e quer algumas dicas de como cuidar delas? Nós separamos 5 dicas para você. Nós separamos 5 dicas para você aprender a cuidar das suas plantas em vasos, dentro ou fora de casa. Você vai observar 5 aspectos principais. Primeiro, qual é o lugar onde o seu vaso vai estar? Você precisa entender se a sua planta é de sombra ou é de sol e observar o lugar onde ela vai estar, por exemplo, dentro da sua casa. Se eu pego uma planta como essa, que precisa receber claridade solar, isso é um filodendro, e colocar ele num ambiente muito escuro, ele não vai sobreviver. Se eu pego, por exemplo, um lírio da paz, que é uma planta de sombra, e coloco ele no sol, ele vai queimar. Então o primeiro cuidado é escolher o lugar do vaso. Então vá no garden, no lugar onde você compra planta, aqui na Casa das Plantas, por exemplo, e pergunte para a pessoa, olha, eu quero uma planta para tal ambiente. Se você trouxer uma foto no seu celular do ambiente onde ela vai ficar, melhor ainda. A gente consegue te indicar qual a planta ideal para o seu espaço. Segunda dica, rega. Observe o cuidado com a necessidade de água da sua planta. Se é uma planta que gosta de água, como o lírio da paz, como o bambu da sorte, ou se é uma planta que não precisa de muita água, como por exemplo uma bromélia, uma suculenta, um cactus. Então você vai ter que encontrar a quantidade, a frequência de rega, quantas vezes por semana você vai molhar o seu vaso e a quantidade de água. Sempre bom, como a gente sempre fala, colocar o dedinho na terra e observar se ele já está seco ou ainda está úmido na hora que você vai molhar. Terceira dica é com o cuidado com a planta e com o vaso. Muitas vezes a planta está com poeira de foligem ou até você está reformando a sua casa, ela fica toda sujinha, então você precisa limpar a folha. Você usa um produto que é um óleo mineral, óleo Dime, até muitas vezes em spray ou passa num paninho, apoia a mão embaixo da folha e passa o paninho, você limpa a folha. Assim ela tem mais capacidade de absorver a luz, fica mais bonita, né, mais brilhosa e obviamente também você tem que cuidar com a limpeza do vaso. Muitas vezes um vaso em área interna ele transpira a umidade ou pinga pelo furinho. E aí se embaixo você tem um piso de madeira ou um carpê, acaba estragando. Então também observe isso, não só o cuidado com a planta, mas também com o ambiente onde está o teu vaso, para não estragar o teu chão. Quarta dica. É muito comum em vasos que estão dentro de casa acontecer o ataque de pragas e doenças. Normalmente elas estão em um ambiente que não tem predadores, não tem formiga, não tem passarinho, não tem nada que vai comer essas praguinhas, esses bichinhos. Então o ataque de pulgão e cochonilha é muito comum. Se você vê uns pontinhos branquinhos na folha da sua planta, se você vê tipo um meladinho, uma golesminha, normalmente é sinal que ela está sendo atacada por algum tipo de inseto parasita. Aí você precisa aplicar um inseticida e limpar as folhas. Quinta dica. A quinta dica é sobre adubação. Como a planta está num ambiente fechado, restrito, que ela não consegue enraizar como se estivesse na natureza, você precisa repor os nutrientes que ela está consumindo para crescer, para dar flor. Então você precisa sistematicamente adubar o seu vaso. O ideal é pelo menos a cada 6 meses. Existem até alguns adubos que são especiais para vasos, que são adubos microencapsulados, que vão se diluindo com o tempo. Você pode regar com adubo ou pôr adubo no solo. Bom, agora é com você. Escolha o lugar certo para sua planta, cuide com a limpeza das folhas, com a limpeza do vaso, cuide com a rega e reposição de nutrientes da planta e cuide também com o ataque de insetos. Cuide das suas plantas, que elas vão deixar o seu ambiente ainda mais bonito.